Bom dia mais uma vez a todos os presentes nessa sala virtual. Hoje a gente vai ter aqui a defesa da dissertação de mestrado do aluno Jonatas Siqueira Costa, um trabalho intitulado Avaliação de relés microprocessados reais aplicados na proteção de linhas de transmissão de interconexão de parques eólicos. Queria, desde já, agradecer aos professores que compõem a banca, né? O professor Oreste Batista, já depois de uma maratona de bancas, o Oreste estava falando aqui antes do início da gravação, né? É a última do ano, então eu agradeço desde já, Oreste, a tua participação. Lendo aqui rapidamente o lado do professor Oreste, né? Então, o professor Oreste Batista nasceu em Goiânia, em 1988, ele recebeu o título de graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, São Carlos, né, na USP, São Carlos, em 2011, 2013 e 2016, respectivamente. De 2013 até 2016, ele foi consultor ali da Schweitzer, da empresa Schweitzer Engineering Laboratories, né, e tem trabalhado ali como instrutor e desenvolvedor de conteúdo, revisor, tradutor da Universidade CEL, na área de proteção de sistemas elétricos. Tem alguém tentando entrar aqui. Uma turma, na verdade. Permitir todos aqui. Voltando aqui para o currículo do professor Oreste, então, atualmente ele é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo, né, no Centro de Tecnologia. E, bom, ele é autor de um curso de geração distribuída na Universidade CEL, Brasil, e de mais de 50 artigos. Né? Então, bastante conhecimento aí, viu, Jonatas, para avaliar seu trabalho, tá? Ele tem interesse especial ali na parte de sistemas elétricos de potência no que se refere à modelagem e simulação, geração distribuída, sistemas de proteção, localização de faltas, redes neurais artificiais aplicadas em sistemas elétricos, né? E agora, no momento, ele tem sido também tem feito parte aí do conselho do CREA, né? E recebeu ali algumas premiações em 2018, como primeiro lugar. Quero só enfatizar o seu conhecimento, a experiência do professor Oreste, né? E a nossa satisfação em tê-lo aqui conosco, tá, Oreste? Então, muito obrigado. Sei que você vinha aí de uma maratona de bancas e eu fico muito agradecido, falo até em nome do Jonatas também, muito agradecido a gente ter conseguido marcar contigo essa data, tá bom? Muito obrigado. Bom, o segundo membro da banca é um membro professor da Universidade de Brasília, professor Fernando Cardoso Melo. Ele é graduado em Engenharia Elétrica, com ênfase em sistemas de energia elétrica, pela Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. Trabalhou no núcleo de pesquisa em eletrônica de potência, na UF, de 2010 a 2011, com projeto de conversores CACC, correção de fator de potência, né? Então, ele é mestre em engenharia pelo programa de pós-graduação em engenharia elétrica da UF, na área de eletrônica de potência, desde 2012 a 2014, mestrado, um trabalho que trata do primeiro gerador fotovoltaico conectado à rede elétrica da CEMIG, após a normatização lá da REN 482 da ANEEL. Né? É doutor pela mesma instituição, a UFO, né? Fez doutorado de 2014 a 2017 e realizou pós-doutorado relacionado ao desenvolvimento de conversores CCCA, microinversores fotovoltaicos e sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, 2017 a 2019. Atualmente é professor adjunto na Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, né, no Departamento de Engenharia Elétrica, atuando no grupo Sistemas Elétricos de Potência. Professor Fernando, também queria deixar aqui meu agradecimento especial para ti, em ter aceito aí. Eu sei que você também vem numa maratona de bancas, né, na UNB e fora, então é muito grato por você estar aqui conosco hoje. E como o Jonatas e os demais da sala puderam perceber, tem tudo a ver com o trabalho de Jonatas, né? Ele vai falar alguma coisa de conversores. Então, eu acho que essa banca tinha que ser vocês dois mesmo, professor Oreste, bem focado na parte de proteção, também com bastante conhecimento na parte de conversores, e o professor Fernando, especialista em conversores. Então, professor Fernando, muito obrigado pela disponibilidade, ok? Muito obrigado, Felipe. Bom, feitas as apresentações, realizadas as apresentações aqui todas, eu queria só contextualizar um pouco aqui assim, como essa defesa está acontecendo, né?
para que fique registrado aqui na gravação também. Então, eu fui professor da Universidade de Brasília até janeiro de 2021, né, até janeiro deste ano, quando, então, mudei, né, enfim, por uma questão de concurso mesmo, acabei vindo para a Universidade Federal da Paraíba. Agora, o Jonatas era um dos alunos que a gente não conseguiu, antes da minha saída da UNB, realizar a defesa, mas eu deixo aqui já o meu obrigado ao professor Kleber Mello, coordenador da pós-graduação de Engenharia Elétrica da UNB, né, que, como sempre, visando ajudar nessas situações, né, ele permitiu que eu permanecesse com a orientação do Jonatas. Nós temos até um outro aluno nessa situação, com a condição de que nós defendêssemos ainda esse ano, né, porque eu ainda tinha um mês de trabalho na UNB, então, em termos de declarações formais, né, a gente conseguiria trabalhar dessa forma. Então, Jonatas, eu quero dizer que, para mim, é uma grande vitória estar aqui constando como seu orientador, tá certo? Ainda, mesmo fazendo parte da UFPB, então ali está o nome UFPB abaixo do meu nome, mas eu queria deixar aqui todos os créditos ao UNB e ao LAPS, né, que de fato são as instituições que estão, na verdade a UNB é a instituição e o LAPS onde o Jonatas desenvolveu o trabalho dele, né, foi de fato assim, a UNB foi a instituição que viabilizou essa defesa e permitiu que eu permanecesse aqui ainda figurando como orientador. Então, muito obrigado ao UNB, ao LAPS e ao professor Kleber em nome da coordenação do programa de pós-graduação da Engenharia Elétrica, tá bom? Bom, feito todo esse preâmbulo aqui, já 10 minutos eu gastei aqui, falo muito, mas eu espero que tenha ajudado o Jonatas a baixar a rotação ali a frequência cardíaca. Jonatas, a gente vai dividir essa defesa em algumas partes, tá certo? Primeiro você vai ter 40 minutos para apresentar o que tiver de apresentar em relação à sua dissertação de mestrado. Depois a gente passa para uma segunda etapa de arguição da banca, certo? E aí os membros da banca vão fazer as perguntas que acharem cabíveis. Nessa etapa eu vou tentar ao máximo ficar aqui calado, tá certo? Mas se eventualmente a própria banca julgar necessária alguma intervenção, eu estarei disponível. E posteriormente, a gente, não havendo mais questões da banca, a gente abre para a plateia. Inclusive, manda um alô aí para a turma do Lápis, né? Saudade de vocês, tá certo? Ali o Jorge, Vitor Serpa tá ali também, né? Vitor agora é da CEL, né? Tá, mas tá aí acompanhando. Eu vi que tinha entrado outras pessoas, né? Não tô achando o Caio tá ali presente também, então um abraço para vocês. A gente passa a palavra então para eles no final, Jonatas, e aí não havendo nenhuma manifestação, a gente encerra essa primeira etapa aqui. A banca vai para uma sala reservada para deliberar quanto à aprovação ou não de seu mestrado, né? Então, por enquanto, temos 50% de chance de aprovação e 50% de chance da não aprovação, mas eu acho que esse trabalho está muito bom. Eu espero que você consiga expressar aí a qualidade que eu vejo no trabalho, tá certo? Então, eu te desejo boa sorte, você terá 40 minutos para apresentar. Eu peço que respeite esse tempo, se você puder cronometrar aí, eu agradeço e eu te passo a palavra, Jonas. Boa sorte, até mais. Ok. Bom dia a todos. Agradeço, professor Felipe, pela introdução. Então, conforme dito, né, meu nome é Jonatas Siqueira Costa. Estarei aqui apresentando o trabalho intitulado como Avaliação de Relés Microprocessados Reais aplicados na proteção de linhas de transmissão de interconexão de parques eólicos. Essa apresentação, então, será apresentada da seguinte forma. Inicialmente, farei uma breve contextualização, né, do tema e uma introdução, trarei os objetivos, abordarei alguns conceitos básicos, né, necessários para a elaboração desse trabalho, sistema de geração eólica, alguns princípios básicos das funções de proteção avaliadas, abordarei o sistema teste, as metodologias empregadas para a obtenção dos resultados, e, por fim, então, a análise dos resultados, né? A gente fez algumas análises e estarei apresentando aqui para os senhores. E as conclusões, né? Finalmente, as conclusões obtidas desse trabalho. Bom, em uma breve contextualização do tema, é sabido, né, que a expansão da demanda por recursos de energia renovável, avanços tecnológicos, bem como uma consequente redução de custos de tecnologia, tem impulsionado o crescimento de geração eólica. De fato, segundo dados do ONS,
Em 2010, a geração eólica era responsável por 0,8% da matriz elétrica brasileira. Em 2020, essa geração alcançou uma marca de 9,4% da matriz elétrica. E com previsão, né, de até 2024 esse percentual aumentar para 11,3%. Então, é claro, assim, os benefícios, né, desse tipo de geração, desse tipo de fonte de geração. Então, ela traz benefícios como redução de impactos ambientais, diversificação da matriz energética, bem como desenvolvimento para a região, né, onde se instalam os parques eólicos, os complexos eólicos. Apesar de inúmeros os benefícios desse tipo de geração, surgem grandes desafios de sua introdução no sistema, né? Principalmente no que se refere às características técnicas e operacionais que são diferentes quando comparadas a fontes já tradicionalmente empregadas no sistema, né? No sistema elétrico de potência. Dentre algumas das problemáticas, eu cito aqui a intermitência de operação e o uso, né, de conversores eletrônicos de potência. Esses conversores que são aplicados em algumas das topologias de geração eólica, né, e são responsáveis em topologias por fazer interface com o sistema elétrico de potência. Tais fatores, bem como outros, implicam em variabilidade de geração, baixa inércia, baixas contribuições de curto-circuito, dentre diversos outros fatores. Como forma, por exemplo, de mitigar a variabilidade de geração, muito tem se investido na expansão de potência complementar do sistema, bem como expansão, modernização do sistema de transmissão, né? O sistema de transmissão que interconecta fontes de geração, unidades consumidoras, permite também o fluxo entre grandes e macros subsistemas de energia. Então, muito tem se investido nisso de forma a mitigar alguns problemas de variabilidade de geração. Algumas outras problemáticas, né, como dito, estão relacionadas a baixas contribuições de curto-circuito, bem como contribuições pouco prolongadas em virtude de baixa inércia, dentre outros fatores. Por fim, aqui eu cito também algo que tem preocupado os especialistas, não só em sistemas de proteção, bem como outras áreas de estudo, né, da energia, é o fato de que grandezas elétricas, as grandezas elétricas do sistema, elas passam a se comportar, em grande parte, como funções dos algoritmos de controle, divergindo, então, de comportamentos que geralmente são esperados nas áreas de estudo, como em sistemas de proteção. Diante disso, diante de todas essas problemáticas, surge, então, a motivação desse trabalho. Então, visto o crescente investimento no sistema de transmissão, o fator de utilização de linhas de transmissão, bem como problemáticas que demonstram provocar incertezas de operação de funções de proteção existentes, né? Buscou-se, então, na literatura como que estava apresentado, né, essa problemática na literatura. E observou-se que são poucos ainda os trabalhos utilizando dispositivos reais de proteção quando nesse contexto citado. E, além disso, muito se tem análises quantitativas e pontuais. Não que essas análises qualitativas e pontuais não sejam interessantes, não sejam relevantes, são muito relevantes, né, e necessárias. No entanto, observou-se que a literatura carece ainda de estudos apresentando uma visão macro, né, dessa problemática do ponto de vista quantitativo. Então, surge a seguinte pergunta como principal motivadora do desenvolvimento desse trabalho. Qual é o comportamento de relés reais quando aplicados na proteção de linhas de interconexão de parques eólicos? Então, esse trabalho vem com o objetivo, né, de responder essa pergunta do ponto de vista quantitativo. Então, os principais objetivos são realizar simulações em massa com software PSIMUL, um software de simulação de transitórios eletromagnéticos e eletromecânicos, um software brasileiro da empresa Comprov. Avaliar o efeito de modelagem das capacitâncias parasitas de barramento, logo mais explicarei o porquê. E avaliar o desempenho, né, de funções de proteção disponíveis em dispositivos reais.
por meio de análises quantitativas, e nisso observar também diferentes tecnologias, né? Abarcar diferentes tecnologias de proteção, baseadas em grandezas do domínio fasorial e no domínio do tempo. Inicialmente, então, alguns conceitos são necessários, como entender a topologia física de parques eólicos. Então, nessa imagem que eu trago aqui, eu tenho um parque eólico que é constituído de várias, né, unidades eólicas, aerogeradores. Esses são agrupados em strings, levados, conectados em níveis, geralmente, em níveis de distribuição à subestação coletora, a qual é responsável por elevar níveis de subtransmissão ou até mesmo transmissão, e levar ao ponto de acoplamento ao sistema interligado nacional. São 4 os tipos de geração eólica, divididos em tipo 1 e tipo 2, que denominados também como sistema de geração de velocidade fixa, e também tipos 3 e 4, sistemas de velocidade variável, em que tem, os quais têm em sua composição conversores eletrônicos de potência. Esse trabalho se limita ao tipo 4 de geração eólica. E o tipo 4, ele também é conhecido como full converter. Ele tem como características intrínseca dele o uso de conversores de conexão. Esses conversores, eles é formado por uma unidade retificadora, bem como uma unidade inversora. É importante mencionar que toda energia gerada aqui, ela escoa para a rede por meio desses conversores. Fato este que implica, então, em uma geração desacoplada da rede. Então, é possível gerar aqui tensões, frequências variáveis, e fornecendo energia para a rede, né, em frequências e tensões de interesse. Outro fato interessante também mencionar que esse arranjo ele permite implementação de técnicas de controle operativo. Então, há diversos estudos, né, que abordam essas estratégias de controle operativo. Partindo, então, para as funções de proteção avaliada, uma das funções avaliadas foi a proteção de distância fasorial, a qual mede, né, a impedância vista para o relé, e para isso ela recorre a grandezas de tensão e corrente. Ela emprega 6 elementos de medição para avaliação dessa impedância, né, os loops de falta. Então, estima-se uma impedância aparente, e a posição da impedância ela é comparada com características de operação. Então, eu trago aqui 2 características tipicamente usadas, né, comumente usadas, da proteção de distância. Aqui eu tenho, então, a característica Mohr, né, e aqui à direita uma característica quadrilateral. Então, é possível observar aqui, né, a trajetória da impedância, né, que é a impedância de pré-falta, se deslocando aqui durante uma condição de incidência de falta para dentro, né, da característica de operação, resultando em uma atuação da função de proteção. Cabe ressaltar também que, tipicamente, a proteção de distância ela é ajustada em virtude de alguns erros de medição, dentre outros fatores, para as operações instantâneas em cerca de 80% a 85% da linha. Dessa forma, são implementadas zonas com abrangências e tempos de operação distintos, né, como pode ser observado nessa imagem aqui, as diferentes zonas com tempos de atuação diferentes. Tem atrasos, né, intencionais na atuação das diferentes zonas. Então, disse que a proteção de distância é intrinsecamente gradativa. Partindo, então, para a proteção de distância no domínio do tempo, essa função ela avalia o perfil de tensão da linha protegida, né, tem um funcionamento um pouco diferente da função do domínio fasorial. Então, ela verifica a variação de tensão em ponto de alcance, e como a tensão, como essa variação ela assume somente valores iguais ou menores a uma tensão de pré-falta, né? Então calcula-se uma tensão de restrição como a tensão de pré-falta. E o elemento de operação ele representa então a variação de potencial no alcance estabelecido. A melhor compreensão, então, para uma falta interna, né, quando da incidência de uma falta F1 dentro de um alcance M1 estabelecido para a linha, calcula-se, então, o elemento de operação, né? E verificando esse elemento, essa variação, essa grandeza incremental no ponto de alcance, observa-se, então, que para uma falta interna, esse elemento de operação possui valor maior do que uma tensão de restrição estabelecida. Sendo assim, para uma falta interna, a proteção atua como esperado.
Já para uma falta externa, aplicada F2 aqui fora de um alcance estabelecido, calcula-se, então, o elemento de operação no ponto de alcance e é visto que esse elemento possui um valor menor do que a tensão de restrição definida. Dessa forma, como esperado, ela não atua para faltas externas. Agora, a proteção diferencial fasorial. Essa função, que baseada tem como princípios, né, a lei de Kirchhoff das correntes, né, onde a soma das correntes que entram no nó deve ser igual à soma das correntes que saem do nó. Então, para uma falta interna aqui ao elemento protegido, seja uma linha de transmissão, um transformador, no caso aqui do estudo linha de transmissão, calcula-se uma grandeza de operação e essa grandeza de operação em uma condição de falta interna é maior que uma grandeza de restrição. Então, aqui nós temos o plano operacional, né? E que para uma falta externa, então é possível ver aqui o deslocamento para uma região de operação. Então, tem aqui um ajuste de picape, bem como uma reta aqui, né, onde eu tenho a corrente de restrição multiplicada por um fator de sensibilidade, um slope. Já quando é aplicado uma falta externa ao elemento protegido, calcula-se então a grandeza de operação, sendo essa menor que a de restrição e não, portanto, não atuando, permanecendo aqui então na região de restrição. Uma outra função avaliada nesse trabalho foi a proteção diferencial no domínio do tempo, né, aqui denominada TW87. Então, essa função, ela avalia, né, a polaridade, tempo de propagação e amplitude das ondas viajantes de corrente induzidas, né, por faltas quando incididas na linha. Então, primeiramente, aqui, aplicando-se, então, uma falta na linha, um elemento protegido, né, nós temos aqui, observando aqui desse lado direito, né, que as ondas viajantes de corrente em ambos os terminais, elas apresentam a mesma polaridade e são espaçadas no tempo, né, por um tempo menor do que o tempo de trânsito da linha, de forma que, após cálculos matemáticos, a grandeza de operação, então, é maior que a restrição, sendo, então, atuando, então, essa proteção para uma falta interna aplicada na linha. Olhando aqui agora ao lado esquerdo, a incidência de uma falta aqui externa, né, a linha, o elemento protegido aqui entre a barra L e R, nós observamos que as ondas de corrente possuem aqui polaridades opostas, né, e também são espaçadas no tempo, por um tempo semelhante, né, e por vezes até igual ao tempo de trânsito da linha, calculando-se, então, uma grandeza de operação menor que uma grandeza de restrição e não atuando, então, para o caso de uma falta externa. Conforme mencionado, a proteção de distância, né, pode ser visto que a operação instantânea da proteção de distância, ela cobre apenas 60% da linha protegida, né? Apenas 60% da linha é protegida de forma instantânea pelos relés. Sendo assim, são implementados esquemas de teleproteção. Esse trabalho, ele testou, então, um esquema POT, né, associado a lógicas de Wiki-Fit, tais lógicas que geralmente podem variar de fabricante para fabricante, né, mas usualmente, tipicamente, elas avaliam aspectos como a recepção de um sinal do terminal adjacente, né, a não ocorrência de uma falta em zona reversa, o status do seu próprio disjuntor, né, bem como condições de não operação da função de distância segunda zona e também uma condição de subtensão aqui no terminal, a qual essa lógica está em trâmite, né, em uso. Então, agora, apresentando o sistema teste, o qual foi modelado, né, no PSMU, conforme mencionado, temos aqui uma topologia típica, idêntica, né, àquela apresentada no início da apresentação. O complexo eólico, ele foi modelado, né, ele foi constituído, né, de unidades do tipo full converter, então, tipo 4. E é importante mencionar que a velocidade média do vento utilizada em simulação foi de 15 metros por segundo. A linha de transmissão, elemento de estudo desse trabalho foi essa linha aqui, né, com um nível de tensão de 500 kV, onde foram aplicadas faltas ao longo dela. Foi também modelado as capacitâncias de barramento da literatura, quando em topologia onde a conexão no barramento de apenas um elemento, como aqui, o transformador que
que faz a conexão a esse barramento, recomenda-se a modelagem de capacitâncias de barramento. Sendo assim, adotou-se da literatura o valor de 0,1 microfarad, né, como valor dessas capacitâncias de barramento modelado aqui. O canal de comunicação entre os relés foi provido por meio de um cordão óptico, né, e avaliou-se 4 relés nesse trabalho, então, o desempenho de 4 relés, aqui denominados relés do tipo 1, 2, 3 e 4. Sendo que os 3 primeiros relés aqui, 1, 2, 3 e 4, eles empregam, né, funções baseadas em grandezas fasoriais. Já o relé denominado 4, ele emprega funções baseadas em grandezas, em filosofias, né, algoritmos no domínio do tempo, aqui denominadas até TD21 e TW87. No desenvolvimento, né, na implementação dos testes realizados, foram definidas 2 metodologias. Então, a metodologia 1, que foi aplicada para relés com grandezas baseados em grandezas fasoriais, né, os quais têm seus algoritmos fasoriais, onde cenários de faltas foram simulados em um computador com software, né, do tipo MTP. Esses cenários de falta foram enviados para uma mala de teste, a qual reproduziu em níveis secundários, né, nas entradas analógicas dos relés de proteção do terminal local e terminal remoto. Esses, por sua vez, ao receberem esses sinais injetados, retornaram, né, com a atuação ou não atuação para o computador de forma a permitir a avaliação. Uma segunda metodologia, denominada metodologia 2, foi aplicada para os relés no domínio que tem seus algoritmos baseados no domínio do tempo. Então, cenários de falta simulados aqui são gerados arquivos, né, no formato contrate. Esses arquivos, por sua vez, são convertidos para o formato playback, os quais são enviados para a memória dos relés, tanto o relé local quanto o relé remoto, que retornam com as respostas, né? Então faz a coleta dessas respostas, desses registros em formato contrate, os quais são extraídos para planilhas, né, para viabilizar a análise dos resultados. Bom, agora, fazendo então a análise, apresentando-se a análise dos resultados, tem-se algumas considerações. Válido mencionar que foram variados alguns parâmetros, né, de forma a criar cenários de faltas internas na linha, elemento de estudo. Então, variou-se o tipo de falta, o ângulo de incidência, né, em 0,90 graus, aplicou-se faltas ao longo da linha, né, aqui tomando como base o terminal local, a barra L, né? Então, aplicou-se nesses pontos aqui faltas ao longo dessa linha de transmissão. E também variou os parâmetros de resistência de falta, de forma que foram simulados e testados um total de 120 cenários de falta interna. Inicialmente, então, das simulações, avaliou-se, então, as correntes e tensões durante os curtos-circuitos, né, durante transitórios de falta, em ambos os terminais da linha de transmissão monitorada. Então, aqui nós temos gráficos de dispersão das correntes e das tensões em ambos os terminais, né, que corrente do complexo eólico, corrente do equivalente sim. Então, olhando aqui agora para as correntes, né, o gráfico de dispersão das correntes, é possível verificar, quando observado aqui o eixo de correntes no terminal local, terminal do complexo eólico, que as amostras de corrente elas estão alinhadas aqui, todas alinhadas, independentemente da localização da falta aplicada. Por outro lado, quando verificado aqui o terminal equivalente no SIM, é possível notar que essas grandezas de corrente, elas variam conforme a localização da falta. Então, a depender dessa localização de falta, eu tenho aqui, elas ficam concentradas em um ponto aqui, né, desse gráfico. Sendo assim, essas grandezas, né, não variam significativamente com a mudança de localização da incidência da falta. Outro fato importante é observar que aqui a gente tem uma linha central, e todas as grandezas estão acima dessa linha central. Fato esse que demonstra baixas contribuições de corrente aqui, quando
do lado do terminal eólico durante a aplicação de faltas. Observando-se, então, agora o gráfico de dispersão das tensões, é possível verificar que, de igual forma, de forma muito semelhante às grandezas aqui de tensão, elas, para o terminal do complexo eólico, elas ficam também aqui alinhadas em um ponto. Já para o terminal equivalente, sim, com fontes de geração tradicional, essas amostras, elas variam, né, conforme a localização do defeito na linha, né. Aqui observando-se também a trajetória, em um regime permanente, as grandezas elas ficam alocadas aqui, e durante o regime de falta, né, o regime transitório de falta, elas deslocam, em regime de falta elas se concentram aqui. Importante verificar aqui que as tensões no complexo eólico, elas têm seu valor de sobremaneira reduzido aqui. Então, observem que há um afundamento de tensão grande, né, no lado do complexo eólico, quando comparado aqui ao equivalente, sim. Dessa forma, então, verifica-se um comportamento atípico, né, quando integrado essas fontes eólicas baseadas em conversores. De forma, conforme recomendado e citado anteriormente, modelou as capacitâncias de barramento e verificou-se, então, a influência dessas capacitâncias, né, modeladas nas funções de proteção avaliadas, né, quando da realização de procedimentos de teste com dispositivos reais. Observando-se aqui os sinais de tensão para a barra L e para a barra R, é possível verificar que não há nenhum desvio relevante, né, em regime de pré-falta aqui, quando o sistema é considerado sem ou com capacitâncias de barramento, para ambos os terminais aqui. Já quando observado o regime de falta aqui, né, o regime transitório de falta, observa-se que quando modelada as capacitâncias de barramento, os sinais de tensão são levemente atenuados. Observando-se, então, agora as grandezas de corrente, né, os sinais de corrente, tanto na barra L quanto na barra R, é possível verificar que quando modeladas as capacitâncias de barramento, ou seja, com barra, né, em ambos os terminais, aqui em verde, é possível verificar que os transitórios de corrente eles são favorecidos, né? Então, com a modelagem dessas capacitâncias, em verde aqui, os transitórios de corrente eles apresentam uma melhora significativa. Sendo assim, avaliamos então o efeito dessa modelagem das capacitâncias no teste de funções de proteção embarcadas em dispositivos reais. Então, observando-se aqui a tabela, os relés 2 e 3, que empregam uma proteção diferencial baseadas em grandezas fasoriais, não há diferença entre os cenários simulados com e sem capacitância de barramento. Porém, quando observado o relé do tipo 4, em que tem a função TW87, verifica-se que quando sem capacitâncias de barramento não há o percentual de operação é nulo, né? Já quando modeladas essas capacitâncias de barramento, eu tenho um aumento significativo do percentual de operações. Dessa forma, pode-se dizer, né, conclui-se que a modelagem dessas capacitâncias de barramento são cruciais, né, quando realizados testes de funções que são baseadas em ondas viajantes, né, em transitórios de corrente. Avaliando-se, então, o efeito dessa modelagem no percentual de operações da função de distância, para a barra L, é verificado que para os 4 relés não há diferença significativa, né, então aqui, entre os relés, né, em ambos os cenários. Os percentuais são muito próximos, muito semelhantes. De forma semelhante para a barra R também, não há uma diferença significativa entre ambos os terminais para os relés. Então, pode-se verificar aqui, né, o relé 4, por exemplo, 58% quando não modelada a capacitância e 58% quando modelada a capacitância de barra, né? Dessa forma, conclui-se que, para testes com função de distância, é possível adotar, então, uma modelagem simplificada, né? Não sendo necessário, na realização de procedimentos de teste com dispositivos reais, a modelagem de tais capacitâncias. Partindo-se, então, para a análise de desempenho, né, das funções inicialmente de distância e função diferencial. Quando observado, então, o percentual de operações
da proteção de distância, observa-se que os relés 1, 2 e 3, e até mesmo o relé 4, eles têm um baixo percentual de operação. Isso em razão, observou-se que, dentre os motivos, está a fonte de geração eólica conectada a esse terminal ser uma fonte fraca, né? Não tendo baixas contribuições de corrente. Já quando observado o relé 4, aqui no relé da barra local, né, onde está conectado o complexo eólico, não há nenhum percentual de operações. Né? E verificou-se que um elemento de supervisão direcional ele restringiu a atuação de tal relé, de tal função de distância, né, para os casos simulados. Vale mencionar que o fabricante, né, ele tem trabalhado nessa questão, ele tem insistido, né, nessa função, principalmente no que se diz respeito a essa supervisão direcional, e há alguns trabalhos que vêm demonstrando uma nova forma de realizar ajustes, né, dessa função de proteção. No entanto, ainda não é algo claro e é algo que vem sendo desenvolvido. Vale ressaltar que para esses testes foram usados os ajustes de forma tradicional à época de realização dos testes. No que se diz respeito à barra remota, ela tem um desempenho satisfatório, né, quando comparada à barra local. E observem que há um percentual onde não houve atuações. Tais cenários podem ser em razão de elevados valores de resistência de falta, bem como vale lembrar que o ajuste dessa função ela foi feita em 80% da linha. Então, como era já de se esperar um menor percentual de operações. Quando avaliada a proteção diferencial, os relés 2 e 3, os fasoriais, eles têm um percentual de operações em 100%. Já quando observado o relé 4, observa-se que esse percentual de operação para ambas as barras, ele diminui. Né? De fato, já é esperado que para alguns casos, onde há o ângulo de incidência igual a zero, ou até mesmo elevados valores de resistência de falta, não houvesse, né, a atuação para tais cenários, né? Já que, por exemplo, quando ângulos de incidência igual a zero, transitórios, são amortecidos. Agora, variando-se, então, a localização da falta para os elementos de distância, é possível, ao verificar ambas as barras, que para a barra local, há um percentual de operações para os 4 relés muito menor do que quando comparado ao percentual de operações para a barra remota. Né? E a barra remota, ela apresenta, com o variar da localização, um desempenho satisfatório, né? Conforme esperado pelo alcance de ajuste da função de distância, né? Então, o desempenho ele é satisfatório para os 4 relés quando variada essa localização. Quando analisada as funções diferenciais, em ambas as barras, nós temos, então, um percentual satisfatório, né? Quando independentemente da localização de aplicação, né, de incidência da falta. Analisando-se, então, os tempos de atuação, é importante mencionar inicialmente que o relé 1, ele embarca apenas função de distância, de forma que aqui a gente não vê nenhum caso, né, nenhuma indicação de caso da função diferencial. Então, observando-se os tempos de atuação, o relé 4, né, baseado em grandeza e domínio do tempo, ele apresenta menores tempos de atuação quando comparado a todos os relés fasoriais. Fato também importante mencionar que quando feita uma comparação entre os tempos de atuação de ambas as barras, né, observando aqui a escala do eixo Y, né, onde eu tenho aqui um máximo de 50 milissegundos, aqui 35 milissegundos, que os tempos de atuação para os relés da barra remota são menores do que os tempos de atuação, né, um pouco menores do que os tempos de atuação dos relés na barra local. Visto, então, até o momento que a função diferencial ela tem tido um desempenho satisfatório quando comparada à função de distância, né, e que a função diferencial ela possui em sua filosofia, né, intrinsecamente um canal de comunicação,
decidiu-se, então, né, achou-se necessário realizar uma análise sob o ponto de vista do canal de comunicação, com o intuito de avaliar, né, a relevância do canal de comunicação em funções de proteção. E aqui acrescentou-se, então, um esquema de teleproteção POT associado a lógicas de Wikifeed. Então, quando avaliado o percentual de operações por função, tanto a função 87 quanto o esquema de teleproteção, ele apresenta um percentual ali em cerca de 90% a 89%, né, de operações dos casos simulados. Por outro lado, a função de distância, né, o relé da barra local, né, onde está conectado os complexos eólicos, apresenta um baixo percentual de 9%. Já o terminal remoto tem um aumento significativo, tendo 64% de operações. Agora, analisando, então, o percentual de operações por conjunto de funções, ou seja, quando dá disponibilidade de canal de comunicação e quando dá indisponibilidade, né, desse canal de comunicação. Então, quando não disponível o canal de comunicação, para os relés da barra local, houve-se um percentual de operações baixo, né, sendo o relé 2 alcançando o máximo percentual de 21%. Já os relés da barra local, para a função, quando não disponível o canal de comunicação, teve-se um percentual médio de 64% do percentual de operações. Avaliando-se, então, aqui as funções onde empregam o canal de comunicação, né, onde há essa disponibilidade, e é intrinsecamente parte dessas funções de proteção, os relés, eles apresentam um desempenho bem maior, né, quando comparados aqui na indisponibilidade desse canal de comunicação, sendo os relés 2 e 3, né, com um percentual de 100%, e o relé 4 ali em torno de 90%. Por fim, realizando essa análise sobre o ponto de vista do canal de comunicação, variou-se, então, a localização da falta e observou-se, né, o percentual de operações com essa variação. Então, pode-se ver aqui áreas rachuradas. Essas áreas rachuradas, fora aqui dos pontos onde há aplicação de falta, visam fazer uma projeção, né, do percentual de operações para casos de falta, para localizações de falta que não foram simuladas. Outro fato também que nesse gráfico, a sobreposição dessas rachuras, né, indicam quando da atuação dos terminais de forma associada. Então, observando quando da indisponibilidade do canal de comunicação, é possível verificar que para ambos os terminais há um decaimento conforme há o aumento, né, da distância do terminal de medição. Sendo que na barra local, os relés, eles apresentam um baixo percentual de operações, e os relés com essas funções, com não disponibilidade de canal de comunicação, apresentam um percentual mais elevado. Quando observado o canal de comunicação, a atuação, né, das funções com disponibilidade do canal de comunicação, verifica-se que há um percentual de operações muito próximo ali de 100% ao longo de toda a linha de transmissão protegida, né? Visto, então, o grande benefício e relevância, né, de funções que intrinsecamente possuem o canal de comunicação, né? Então, como conclusões, nós podemos dizer que os elementos de distância, né, são bastante afetados quando na presença de parques eólicos, né, em razão de baixas contribuições de corrente, como demonstrado, além de outras problemáticas que não foram abordadas nesse trabalho. Verificou-se também que há uma criação de zonas cegas, né? Por último, ficou bem evidente quando feito a variação da localização da falta, né, e as projeções por meio de rachuras, né, que há uma criação de zonas cegas, né, de forma que torna-se uma preocupação, né, quando empregado elementos de distância, né, funções, não só elementos de distância, mas funções gradativas. Já os elementos diferenciais, eles resultaram em desempenho satisfatório. Cabe ressaltar aqui que quando
da realização de testes com dispositivos reais, viu-se que é importante, né, e relevante a modelagem de capacitâncias de barramento quando avaliadas funções que são baseadas em transitórios de corrente. Outro fato importante mencionar que até os esquemas de teleproteção, eles devem associar lógicas de Wikifeed quando no contexto analisado faz-se necessário de suma de importância e relevância. Além disso, como conclusão final, né, para esse contexto de análise, vê-se, né, observa-se que as funções diferenciais e os esquemas de teleproteção são mandatórios. Pode-se dizer que são mandatórios, né, quando aplicadas na proteção de linhas, né, que interconectam parques eólicos ao sistema de transmissão. Isso, claro, observando-se que dispositivos reais, né, com funções de proteção que são aplicadas na atualidade. Outro fato importante mencionar que verificou-se, então, a dependência, né, do canal de comunicação, já que essas funções que apresentam um desempenho mais satisfatório, né, são dependentes, funções que intrinsecamente em sua filosofia dependem, né, necessitam do canal de comunicação. E como continuação do estudo, né, tem-se grandes vislumbres, né, grandes vontades de prosseguir com o estudo e analisar diversos outros fatores que não puderam ou não foram analisados por não estarem no objetivo desse trabalho. E aí eu cito aqui, né, que há a intenção de avaliar outras funções de proteção também empregadas, né, nesse tipo de sistema estudado, funções, principalmente funções que também atuam de forma por um sobrealcance, analisar o impacto de outras topologias de geração eólica, que limitou-se ao estudo do tipo full converter, e nessa análise, verificar, sob o ponto de vista de técnicas de controle, as particularidades de outras topologias e influências. Busca-se também desenvolver estudos de forma a aprimorar a sensibilidade, né, de funções gradativas de proteção. Tal fato é de grande interesse, pois com o aprimoramento de sensibilidade dessas funções gradativas, né, busca-se superar a dependência do uso de canal de comunicação, qual nós vimos ser de extrema relevância para as funções que têm um desempenho mais satisfatório. E também influenciar qualitativamente o impacto em funções de proteção, visto que aqui foi realizada uma análise do ponto de vista quantitativo. Dessa forma, eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço a todos. Gostaria de agradecer ao professor Felipe, né, qual desenvolvi esse trabalho sob a orientação dele, né, por cada ensinamento, por essa jornada desses anos aí, onde eu pude aprender bastante. Agradeço por toda a paciência, compreensão, motivação. Agradeço também aos membros da banca que aceitaram o convite, né, em participar como examinadores desse trabalho. E agradeço, por fim, também a todos os presentes, os familiares, amigos, que estiveram me apoiando também durante o desenvolvimento desse trabalho e hoje estão aí me prestigiando, né, por mais, e conhecendo um pouco mais da pesquisa desenvolvida. Então, fica aí o meu muito obrigado a todos. Jonatas, eu que agradeço.